Estamos falando de José Flávio Pinheiro Lima. É bom lembrar que em fevereiro de 1976, esse paulista, que era conselheiro do São Paulo Futebol Clube, desembarcou aqui em João Pessoa para tomar conta, para assumir o Botafogo Futebol Clube. Quem está aqui conosco é Flávio Rodolfo Pinheiro Lima, filho do José Flávio, que daqui a pouco nós vamos bater um papo com ele. E eu tenho aqui do meu lado, para entrevistar Flávio Rodolfo, o jornalista Pessoa Júnior, que é o nosso homem do esporte no portal onorte.com. Pessoa, você dispensa apresentações, mas eu faço questão que você, resumidamente, diga como é que foi aí a tua carreira no jornalismo esportivo aqui da Paraíba. Um abraço, Brito. Antes de mais nada, motivo de satisfação estar aqui participando desse desafio, que com certeza já é vencedor, porque aqui estamos para fazer... trabalhar a informação com qualidade, com credibilidade, e que tudo isso que foi adquirido ao longo da nossa história. E eu quero aqui deixar bem claro que foi Marcondes Brito que me deu essa oportunidade na redação do Jornal Norte na década de 80. Eu trabalhava na oficina do jornal. Brito viajou para o Uruguai e disse: pessoal, fica aí, na volta a gente conversa. E na volta eu já estava na redação do Jornal Norte, e aí começamos esse trabalho que já dura... Estamos aqui em 2024, e 40 anos. Quantos anos de editor de esporte do Correio da Paraíba? Editor de esporte foram quase 30 anos no Correio da Paraíba, até fechar o impresso, né? Mas então, foi um trabalho bacana, e aqui estamos para fortalecer cada vez mais, porque ao longo desses 40 anos a gente prestou atenção a muita coisa, aprendeu muita coisa, e agora estamos on, justamente para fazer o melhor. E vamos pegar agora Flávio Rodolfo, que é uma pessoa que tem uma história também com o Botafogo Futebol Clube. Mas antes de falar dessa história dele, eu queria que você me dissesse, Rodolfo, em fevereiro de 1976, quando seu pai desembarcou aqui na Paraíba para assumir o Botafogo, você era um adolescente, ou pouco mais, um rapaz. O que é que você se lembra dessa época e qual é a sensação que você tem de tudo o que aconteceu na sequência? É um prazer. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. E segundo, que isso é uma história engraçada, que está viva na cabeça. Eu tinha 18 anos, 76, eu tinha 18 anos. Meu pai era diretor e conselheiro do São Paulo Futebol Clube, e veio amigo lá do lado do Natel, do Riedar, que era o presidente, o José Douglas da Aurora, que era o diretor de futebol do São Paulo. E o São Paulo fazia um rodízio quando os times jogavam. Ele dava um chefe de... Eles botavam um chefe de delegação para determinados conselheiros ou pessoas ligadas ao grupo político do São Paulo da época. Meu pai, do lado de Dalora, dessa turma toda, veio chefiando a delegação do São Paulo para um jogo do São Paulo e o Santa Cruz em Pernambuco. E, na época, o presidente do Santa Cruz, ele era também das pessoas da diretoria da Sudene. E meu pai estava implantando uma empresa aqui em João Pessoa chamada ADZN. E aí jogou lá em Santa Cruz. A diretoria do Botafogo foi tentar fazer com que o São Paulo viesse jogar aqui. Não é como é hoje em dia. Naquela época era tudo mais fácil. O time jogava lá, ia voltar 2 dias depois para São Paulo. Joga aqui, vai amanhã, joga lá na Paraíba. Então era mais fácil. Hoje não, hoje tem uma burocracia muito grande para que isso acontecesse. E aí o São Paulo veio. Quando o São Paulo veio jogar aqui com o Botafogo, na época... e meu pai empresário aqui, aí, do nada, as pessoas ligadas falaram, já que ele é diretor do São Paulo, tem facilidade lá, e ele vai ser aqui, vamos... E a imprensa, eu não sei, lembro bem quem, na época, soltou essa faísca, né? Para dentro do campo, quando o São Paulo jogava. E aí meu pai foi fazendo amizade com o Geraldo Cavalcante, que era da Rádio Tabajara, e tantos outros ali, e acabou que lançaram meio que o meu pai nisso daí. Aí meu pai foi para São Paulo, jogou aqui, foi embora para São Paulo, e na volta dele, ele já veio para assumir o Botafogo, que era unanimidade. Na época não tinha nem muita satisfação assim que o povo dava como conselho e tudo, né? Reuniram ali na hora meia dúzia de pessoas, o conselho, e conseguiram fazer, e foi nesse jeito que meu pai assumiu o Botafogo naquela época. Rodolfo, você mandou para nós algumas imagens do seu arquivo pessoal, vou pedir para o diretor de imagens soltar para a gente, e nós vamos tentar
identificar o que é que aconteceu em cada um desses momentos. Isso aí eu sei. Isso é Zé Flávio descendo do avião da VASP, e esse sujeito que está junto dele aí chama-se José Carlos Serrão, que foi craque no São Paulo Futebol Clube e veio jogar aqui no Botafogo, que era uma coisa absolutamente impensável. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Isso já foi na segunda etapa. O meu pai aí, ele já era presidente do Botafogo já há algum tempo. E aí foi campeão pelo paraibano, disputou na época a Copa Brasil hoje, né, que falam que era o Campeonato Brasileiro, né, naquela época, né? E nessa segunda montagem do segundo time, trouxe alguns reforços. Nessa época veio o Zé Carlos, veio o Piau, ponta esquerda, que veio nessa fase. E, se eu não me engano, veio o Almir, o volante. Foram os três que vieram nessa época para cá, logo depois da montagem. Essa é a vinda do meu pai, trazendo o Zé Carlos Serrão para jogar. E acabou sendo um jogador de muita ajuda, pela experiência que tinha. Ô, Rodolfo, já que você falou em montagem do elenco, 2 elencos foram montados pelo José Flávio, esse investimento partiu de José Flávio, ou na época ele já tinha o apoio de algumas empresas, ou era uma coisa bem pessoal? Ele decidiu fazer o melhor pelo Botafogo, investiu do próprio bolso. Como é que foi essa história realmente? Veja bem, pessoal, o meu pai ele era muito influente dentro do São Paulo. Para você ter uma ideia da influência que meu pai tinha dentro do São Paulo, e gozado, ele começou a frequentar essa diretoria por minha causa. Eu, quando moço, 14, 13 anos, jogava no Juvenil do São Paulo. Meu pai acompanhava meus jogos. E dali era o São Paulo Social e o São Paulo Amador. São Paulo tinha 2 clubes que disputavam. E nós fomos para o final do campeonato, os 2 times, com Palmeiras, São Paulo, foi o São Paulo Social e o São Paulo Amador. Que na época tinha o Colonese, que era do São Paulo, que era do Amador, o Valtinho, o Viana e tantos outros que depois vieram para cá. E muito bem. E ali, meu pai conheceu o Dalora e formou uma amizade. E na época, uma coisa interessante, vocês vão ser pioneiros nesse tipo de entrevista, porque ninguém sabe, naquela época estava lançando a loteria esportiva no Brasil. E veja bem, só existia em torno de umas 25 a 30 loterias no início. Poucas loterias. Por quê? Porque era uma condição sine qua non que só poderia abrir uma loteria esportiva quem fosse campeão do mundo, em alguma modalidade. O meu pai abriu uma sociedade com o Bellini, que o Bellini era campeão do mundo, e montou uma loteria. Um outro tio que eu tinha, era muito amigo do Éder Joffre, abriu outra loteria. E o Eduardo, que acompanhou muito a gente aqui, mais gordinho, mais novo, irmão do meu pai, abriu uma loteria com o Jurandir, que o Jurandir, zagueiro de São Paulo, foi também reserva da Copa do Mundo. Eu não lembro que ano, foi 66, eu acho. Na época, um pouco depois. Muito bem. E aí, você veja, Bellini, Jurandir, o Éder Joffre, São Paulino, meus tios todos ligados a eles muito ligados. E aí a junção do meu pai dentro do São Paulo, que começou comigo e depois fez pelas amizades mesmo que ele construiu lá dentro, meu pai passou a ser diretor do Amador, passou a ser diretor do profissional adjunto do Dalora, quando o Henri Aidar era o presidente. O Henri Aidar, pai. Primeiro foi o pai presidente. Laudo Natel, governador do estado de São Paulo, Henri Aidar, chefe da Casa Civil de São Paulo. E aí, uma coisa interessante nessa época é que não tem hoje, hoje é diferente. Naquela época, o São Paulo tinha jogadores que estavam estourando a ideia. O São Paulo sempre foi um grande celeiro de jogador júnior, né? Aquele jogador que tem dos 16 aos 19 anos, que quando não consegue ir para o time principal, o São Paulo emprestava a eles para eles pegarem experiência em clubes do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Comercial, etc. e tal. E aí eles vinham para o São Paulo, voltavam para o São Paulo depois de 1, 2 anos, com mais experiência e já entrava. E nessa onda, o São Paulo emprestou para o Botafogo da Paraíba, pela influência que meu pai tinha lá, quase que um time de futebol. Vamos ver se eu recordo aqui. Veio o Vinícius, lateral direito, veio o Zé Luiz, zagueiro central, veio o Miller, veio o Viana, Roberto Viana, veio o Miller, que é o irmão do Miller, que foi Mauro, centroavante. Mauro, centroavante. Veio aí uma quantidade boa. E depois vieram mais, mas isso na primeira fase. E aí, com esse time que o São Paulo veio para cá, o Botafogo foi tricampeão paraibano.
Foi moleza. Em 77, depois que esses caras saíram daqui, o São Paulo foi campeão brasileiro contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Aquele jogo que o Chicão pisa na perna do Ângelo, tá lembrado? Não, na final, que tem aquele problema em 77. E naquele time, 4 jogadores que jogaram no Botafogo da Paraíba estavam naquele time campeão brasileiro de São Paulo. Eu me lembro. Era o Viana, que era um meia esquerda de uma qualidade qualquer. Ele não fazia nada com a direita. O pessoal até gozava, só servia para subir no bonde, mas a esquerda dele era um espetáculo. Então ele, o Valtinho, o Zé Luiz, o zagueiro, e o Mauro, que entrou no segundo tempo. Os 4 participaram daquela... Rodolfo, completando a pergunta de Pessoa, porque você acabou se empolgando e fala... Pessoa perguntou sobre grana, e aí eu vou complementar. Se você fosse atualizar a preço de hoje, quanto de dinheiro José Flávio botou no Botafogo na sua gestão? Essa conta eu já fiz. Eu só sei que eu viveria tranquilo se eu tivesse aqueles 2 anos de investimento que ele sem precisar trabalhar até hoje. Isso. Porque tinha uma facilidade de um lado e uma outra de outro. O São Paulo emprestava os jogadores de graça. Hoje o empréstimo é pago, de graça. Mas o São Paulo tinha que pagar carro, o Botafogo, carro, casa, os luxos que eles tinham lá no São Paulo e o salário que eles ganhavam lá. Então, você não pagava o empréstimo, mas pagava essas 4 situações aí que era muito caro na época. Eu lembro que muitas vezes o Botafogo não tinha dinheiro para pagar a folha, a maioria das vezes. Em 75, o estádio ainda estava iniciando, estava na metade, tinha aquela parte aí no anel que estava sendo feito, o Almeidão, né? Eu lembro que a torcida, o valor era muito pequeno, chegaram a cobrar R$1 na época. No dinheiro de hoje, era um valor muito pequeno. E não tinha condição. E aí meu pai pagava, completava. Tipo assim, era 50, o Botafogo tinha 10, 40, tá aqui. E todo mês ia isso e Mas eu me morria. lembro, Rodolfo, Pessoa, não sei se você se recorda disso, mas fazia fila de credores do Botafogo na porta da DZN. E Zé Flávio pagando a todos eles, negociando. Para poder adquirir crédito, ele teve que pagar. E aí vamos chegar num valor hipotético e atualizado. Quanto? Total. Puxa vida, é uma conta danada. Mas você veja, o Botafogo hoje, ele tem um time de futebol, o custo do Botafogo hoje é em torno de uns 400 mil a 500 mil reais por mês. Né? Se você, com a devida proporção, nós vamos botar isso daí de mais de 5 a 6 milhões de reais, com certeza. E durante esse período, Rodolfo, Zé Flávio ganhou os títulos. Os objetivos foram alcançados dentro de campo. Mas fora de campo, ele teve prejuízo financeiro com o Botafogo? Teve. Meu pai, ele foi apaixonado pelo futebol. Ele era apaixonado pelo futebol. Meu pai, tentaram fazer 1000 vezes aqui que ele fosse político. Meu pai foi o deputado estadual mais votado da Paraíba sem ser candidato. Que coisa na época. Assis Camelo, tanto é que o jornalista na época que estavam dando a votação falava Zé Flávio, o Natal, Zé Flávio, tantos votos, Zé Flávio, e tiveram que parar de fazer esses anúncios porque ele não era candidato. Mas a turma, porque naquela época a turma escrevia o nome. Sim. Não era que nem hoje eletrônico, escrevia o nome. Isso. Então os caras, Zé Flávio. Então era tipo assim... 500 votos para Zé Flávio, 50 para o outro que... Então a turma começou a ficar desesperada. Chegaram a contabilizar os votos dele, não? Não. No início começaram a falar e eles cortaram logo, porque não era candidato, mas foi uma coisa assim, assintosa. Meu pai recebeu todos os títulos que podia receber, cidadão pessoense, cidadão paraibano, eu também recebi. Mas depois. Ele teve o prejuízo no campo financeiro? Teve, porque não entrava, né? Meu pai, por exemplo, muitas pessoas hoje que trabalham, meu pai poderia ter sido presidente da Federação Paraibana se quisesse, na época. Os negócios... Porque quem mandava aqui na parte da política era a Assis Camelo, aquela turma que era toda da política, do auge, né, da política. Ele nunca aproveitou de nada disso. A operação Nunca teve um cargo público. Eu, filho... Estou com 67 anos, vim para cá em 1976. Há 50 anos na Paraíba, nunca fiz um cargo público por conta do nome do meu pai, nem eu, nem meus irmãos, nem minha mulher, nem minhas filhas. Nunca tivemos um cargo público. Não que eu desmereça quem tenha, mas é para mostrar que a gente nunca aproveitou da situação do clube, né, para isso daí. Rodolfo, a operação da DZN em algum momento foi
prejudicada por essa Muito. concentração Muito. das atividades? Parte financeira, a parte de ausência. E meu pai tinha também pessoas que tomavam conta aqui. Meu pai tinha uma empresa em São Paulo e uma aqui. Ele não podia estar lá e aqui. Então o Botafogo consumia muito tempo. Quando e por que ele decidiu deixar a presidência do Botafogo? Porque depois de ver tanta injustiça, muita coisa, o Botafogo é uma coisa muito complicada. Você pode estar na melhor situação do mundo, sempre tem aí uma meia dúzia de pessoas que sempre querem fazer que a coisa dê errado. Parece que torcem para que a coisa dê errado. E aí, numa dessas situações, ele se chateou demais e tem uma história engraçada até do Ivan Bezerra. Vocês lembram do Ivan Bezerra? Claro. Ivan Bezerra era um cidadão. Nessa fase aí, o Ivan Bezerra criticava pra caramba o time do Botafogo e o Pedrinho Rodrigues era o treinador. Numa dessas vezes que meu pai ficou chateado. E o Ivan Bezerra sabia tudo do Botafogo, depois que acabava o jogo, ele fazia um comentário perfeito, mas depois que acaba, né? Aí, um dia, os caras foram atrás do meu pai, nesse momento daí que essa minoria estava... Não que o Ivan fazia alguma coisa contra, não. O Ivan era um cara muito boa gente. Com certeza. Eu tenho uma boa memória dele. Mas aí, numa desses momentos, sabe quando a pessoa já está meio chateada? Ele chega para... E os caras querendo a cabeça de Pedrinho Rodrigues, a diretoria lá no vestiário, enchendo a paciência dele, para falar, pô, o Pedrinho Rodrigues acaba de ser demitido agora e eu já tenho o novo treinador do Botafogo. Aí a turma, quem é o treinador? Ivan Bezerra. Ele conhece tudo de Botafogo, sabe tudo, depois que acaba o jogo, ele entende tudo, ele vai ser o treinador amanhã. Ivan logo saiu fora, quis pegar o negócio, aí parou a confusão nisso. Porque eles estavam muito querendo, mas não aparecia quem quisesse resolver. Essa era a situação. Muito bom. Deixa eu pedir para o nosso diretor de imagens voltar a soltar aquelas imagens. Nós vamos fazer uma coisa mais rápida aqui, mostrando esse seu álbum de recordações. Aí, essa foto eu acho que é icônica. Está lá em cima o nome O Norte, está vendo ali, né? Rodolfo, vou deixar você comentar cada uma das fotos, que ele vai passar agora um pouquinho mais rápido. Gozado do Norte, né? Na época, né? Jornal Norte aqui. Essa época aí, meu pai, ele estava olha lá, você vê ali embaixo, né? Pode ficar. Ali era aquela história do Fico, teve o dia do Fico, né? Que ele ia renunciar, e aí reuniram toda a diretoria, todo mundo ali na sede, no centro. Ali, inclusive o Ricardo Coutinho, que era torcedor, Ricardo Coutinho foi governador do estado, que ele era torcedor chefe da torcida jovem na época, ele estava lá, do lado, tanto é que sempre a gente falava sobre isso. E ele chefiava esse movimento lá no Botafogo. O movimento para meu pai ficar. E meu pai acabou ficando por conta de uma pressão muito grande que fizeram, mas ele impôs algumas condições que seria olha lá, ali mesmo diz, depois que admite que pode permanecer no Botafogo por mais 2 anos, bastando um apoio da torcida e dos poderes públicos. Nessa época, o governador da Paraíba começou a ir para estádio, ficava na fila para comprar ingresso. Era coisa que a gente jamais via, para poder incentivar que a turma tinha que comprar ingresso. Era Ivan Bichara. Vamos ver a próxima imagem aí, por favor. Tá. Paraíba, a força do futebol com a lâmpada maravilhosa. Explica isso aí. Dia 1º de fevereiro de 1976, a Gazeta fez uma matéria, o Solange Bibas, né, em relação ao meu pai. Na época falaram que meu pai fazia uma comparação com aquele outro presidente lá que foi muito famoso no Botafogo do Rio. Depois, me falando aqui a memória agora, já a gente vai lembrar. E aqui foi o dia da posse dele no campo. Você veja, meu pai aqui, eu, o Fernando Milanês filho. E o Milanês pai. Dá um abraço para Fernando Milanês, que é meu amigo pessoal, e ele está ali na foto ao seu lado. Fernando deve ter uns 2 anos a mais que eu, porque eu lembro que na época eu vim com 18, ele devia ter uns 20. Eu frequentava muito. Aqui tinha, quando eu vim morar aqui, tinha 2 restaurantes. Os dois são jovens, até hoje são jovens. A gente sempre fala, ele já foi presidente da Câmara aqui, teve uma carreira política, agora o filho dele também é. Mas foi uma época boa. 13 corria em campo, o Botafogo ganhava o turno. Essa história aí foi do pênalti. O Botafogo estava perdendo o jogo para o 13 e teve um pênalti a favor do Botafogo. Se o Botafogo empatasse o jogo, o Botafogo seria campeão. E os caras fazendo uma pressão danada para que o Botafogo não batesse o pênalti. E aí meu pai chegou... O nome do árbitro. Rapaz, eu não estou lembrado não, mas
Sei, não, né? Eu já percebi que essa matéria saiu no Diário de Pernambuco. Foi, mas eu vou te contar o que aconteceu aí. Foi uma coisa engraçada demais, isso aí é bom até a gente saber. 1-0 pro 13, Botafogo se faz o pênalti, é campeão. E o 13 tinha um diretor lá, que ele era radical contra o futebol de João Pessoa e contra o Botafogo. Não era Zé Santos na época, não. Não. E aí ele pegou e meu pai, sabendo que ele sempre era contrário a ele, chegou lá, foi no campo, entrou no campo e falou assim, vai bater o pênalti sim, porque aqui quem manda sou eu. Aí o cara, você manda, então a gente sai de campo. Aí tirou o 13 de campo. Quando o 13 saiu de campo, meu pai foi campeão, o Botafogo foi campeão, porque eles saíram de campo. Sem precisar bater o pênalti. João Pessoa precisava de um homem desse, né? Só, né? Rodolfo, dá pra gente identificar rapidamente que time é esse aí? Eu tô vendo ali. Zé Luiz, Pompeia... João Carlos, né? João Carlos. Pompeia. Vinícius, lateral esquerdo. Calu. Não, aquele ali era o Miller, né? Calu. Baltazar. Roberto Viana. E Miller. Não, Miller é esse. Aquele ali era o Calu, não, era... Puxa, mas tudo bem. Era um time que hoje seria time de Série B, Série A. O Pompeia, ele chegou a ficar 1.000 minutos, 1.020 e poucos minutos. Era um timaço, realmente. Na época, nós vamos falar mais à frente, quando foi jogar Fluminense lá. Botafogo marcha na posse do meu pai, o Zé Douglas da Lora veio toda a comissão, a diretoria do São Paulo prestigiar meu pai aqui, conforme eu falei anteriormente, pela amizade que ele tinha lá deles. E aí, o pessoal impressionante. Tinha reunião do conselho em São Paulo, os caras só queriam saber do Botafogo, porque o Botafogo aqui... Aí era... Ali tá Josi Carraro, Zé Carlos, Vinícius e Piau. Vamos analisar esse título aí. Irmão nordestino do Tricolor. Quer dizer, irmão do São Paulo Futebol Clube? É isso? Isso, né? Porque o São Paulo tinha meu pai como presidente do Botafogo e conselheiro do São Paulo. E eles emprestaram muito jogador e faziam uma ponte muito boa. Todo cara ia, ficava mais ou menos um período grande assim. E era interessante que os conselheiros do São Paulo, sempre querendo saber, o segundo time de todo o Conselho do São Paulo na época era o Botafogo. Por quê? Porque os jogadores do São Paulo faziam parte do Botafogo. É como se hoje o Botafogo exportasse o jogador para o Piauí, para um time qualquer lá. Então você ia torcer para o Botafogo aqui, para aquele time lá, que tem um monte de jogador do Botafogo. Então foi assim durante um ano. Então ela acabou, isso por incrível que pareça, isso fez uma publicidade muito grande em cima do próprio Botafogo. O Botafogo começou a crescer. Você veja, o Eli Coimbra, em São Paulo, da Gazeta, Solange Bibas, jornalistas de primeira linha de São Paulo falavam do Botafogo da Paraíba, isso há 50 anos atrás. Hoje é fácil falar do Botafogo da Paraíba. Eu quero ver falar do Botafogo da Paraíba há 50 anos atrás. Exato. Porque não tinha quase repercussão nenhuma, porque mal se tinha jogos de São Paulo aqui na época, era só do Rio de Janeiro, né, que transmitia direto, né? Ô, Rodolfo, vamos reviver outro momento importante, que foi a estrela vermelha no escudo do Botafogo. Conta aí essa história que foi fantástica realmente na época. Na realidade, o meu pai ele queria fazer uma homenagem ao São Paulo e o São Paulo tinha... Meu pai achava preto e branco muito feio. Ele falou assim, parece o Corinthians, pô, preto e branco e tal. E São Paulo e corintiano não se davam muito, né? Mas isso esportivamente falando. E aí, o meu pai revendo os estatutos do Botafogo, e quem for estudioso do Botafogo vai estar ouvindo essa entrevista, vai saber disso, é só procurar nas histórias do Botafogo. Até o Botafogo tem um historiador lá, o Raimundo Nóbrega. Nossa, o Raimundo Nóbrega. Pode um dia falar sobre isso. Se você for lá ver, buscar lá atrás, em 1900 e quebradinho, o Botafogo era tricolor. Depois veio tirando essa terceira cor e acabou... virando branco e preto, muito parecido com o time co-irmão do Rio de Janeiro. No Rio. Que nunca fez nada pelo Botafogo, né? Certeza. E apareceu o São Paulo que fez, e aí meu pai botou a cor vermelha no São Paulo, no Botafogo, e ficou até um time tricolor. Yeah. Aí o pessoal começou a chiar que é igual de São Paulo, não sei o quê. Aí apareceu o Ivan e deu uma solução salamônica. Ivan Tomás. Ivan Tomás. Gênio da publicidade. Ele fez uma... Não foi Ivan Bezerra escalado como treinador do Zé Flávio. Foi Ivan Tomás. Ivan Tomás. Narrador. Era Ivan demais, né? Exato. E aí, ele, para poder apaziguar os dois, falou assim, não, o Botafogo da Estrela Vermelha, né?
Isso. O alvinegro da Estrela Vermelha. Quer dizer, acabou virando tricolor, porque Botafogo usava 3 cores. Isso. E 3 cores, para mim, é tricolor. Essa foi uma Bacana. grande sacada, essa estrela vermelha, porque ela Diferenciou, é o único diferente, né? De todos, né? Exato. O Botafogo é uma imitação do Botafogo do Rio, sim. Mas o Botafogo ganhou personalidade quando passou a adotar essa diferença. E essa estrela vermelha brilhou no Maracanã. Começou a ter né? RG, Você né? estava lá, né? Começou a ter um RG, né? Sim, sim, Dele, sim, né? sim, sim. E essa estrela brilhou no Maracanã e Brito estava lá nesse jogo em que o Botafogo... Ele tem dois jogos históricos no Maracanã. Um com meu pai em 1976 e outro com o Alvo Magliano em 77. O meu pai foi o Botafogo, estava naquela época era coqueluche do Campeonato Brasileiro e estava a 1.020 minutos o Pompeia sem tomar gol. Mais de 1.000 minutos. E o jogo lá com aquele lateral esquerdo bom, que era da seleção brasileira. Marco Antônio. Não, o outro, aquele meio cabeludo, que morreu até mora aqui Marinho. no Norte, Marinho jogava no Fluminense, Paulo César Caju. Marco Antônio, Manfrini, eu acho. o Doval. Rivelino. Cafuringa. Rivelino, quer dizer, era um time, era uma seleção praticamente brasileira. E aí o Botafogo perdeu de 3-1 nesse jogo, porque era impossível, né? Teve logo um gol de falta logo no começo lá do Rivelino e depois o Doval fez outro gol e o Botafogo também fez. E aí o ano seguinte foi a mesma base, vamos dizer, 70% desses jogadores estavam em 77 no jogo histórico, que até o Zico fala que foi o jogo que despertou o Flamengo para ser campeão naquele ano. Eu vi uma entrevista do Zico até que ele falou assim, que o jogo que está na memória dele foi os 2-1, passeio que o Botafogo deu no Flamengo na época. E ali no vestiário, o Zico falou que a turma se acordou, falou, porra, o que está acontecendo com a gente? Eu estava lá, mas infelizmente não vou nem poder falar sobre isso, porque o nosso tempo já estourou. Muito bem. Eu vou te chamar de novo aqui para a gente falar sobre o Botafogo, sobre o Botafogo, porque as histórias são intermináveis. Com certeza. Então, obrigado pela sua presença aqui, Rodolfo. Pessoa Júnior, teremos outros Com certeza. aqui. E só lembrando que o Rodolfo chegou a ser presidente por 2 anos do Botafogo, viu? 2 anos. Qual foi o seu período lá? Foi 75, foi 2004 e 2005. Isso. E depois... Biênio 2004, e também 2005. foi diretor de futebol 3 vezes, Antes disso eu fui diretor de Domiciano Cabral, naquela Série C que no último jogo a gente se desclassificou. E depois fui diretor de futebol de Luciano Vanderlei e Ariano Vanderlei. E viva o Belo. Muito bem, obrigado Rodolfo Pinheiro Lima, Flávio Rodolfo Pinheiro Lima, Pessoa Júnior, muito obrigado. Este é o norte.com. A partir de agora todos nós estamos on. Abraço. Um abraço.